Alô, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. Antes de começar o programa, quero mandar um abraço especial pro CI Estação, parece que tá todo mundo me ouvindo lá, um abraço pra Cláudia, parece que é mulher do Dino, parece que é, né? Mas tem um beijo especial aqui pra Edi e pra diretora, a Vaneide. Um beijo então pro CI, tá todo mundo ouvindo, já vi que vocês não trabalham, né? Vocês não trabalham, estão me ouvindo aí, belezaço? Tá bom, falar em trabalho, o cara que tá aqui trabalha muito, eu tenho o prazer de receber ele, sempre, bruxão, doutor Eduardo Martins comigo, cirurgião capilar, Doc, prazeraço mais uma vez te receber, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Maninho, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estarmos aqui para compartilhar boas informações. Dermatologista, cirurgião capilar. É isso aí, dermatologista e cirurgião capilar comigo aqui, especialista em transplante capilar de alto padrão. Eu gosto da história do alto padrão. Como é que você define alto padrão, doutor? Bom, mano, é um trabalho feito com capricho, né? Um trabalho personalizado, né? Um trabalho onde a equipe toda tem um esmero, assim, um capricho, do início ao fim. Entendeu? Por isso que a gente gosta bastante desse termo, porque a gente está em busca disso, na verdade. E tem várias pessoas que fazem trabalhos assim, é claro que sim, com certeza, mas a gente também busca ser uma delas, ser uma das equipes que faz isso, que trabalha com esse nível. Cuidado, é isso. Muito cuidado, sim, desde da consulta médica com o paciente, fazer um diagnóstico assertivo, explicar bem tudo na consulta, deixar a família, o paciente bem seguro, o dia da cirurgia ser uma boa experiência, né, como a gente fala atualmente, ele passar bem, né, ele ter um bom testemunho de todo o processo que ele passou conosco. Depois do procedimento, ele vai ter 1 ano e meio de acompanhamento. Nesse 1 ano e meio, ele tem muito acesso ao meu staff, ao meu celular. Então, o paciente ele é bem cuidado do início ao fim. Como disse, vários profissionais fazem um trabalho assim, a gente procura sempre ser um deles. Qual é a maior dúvida de um paciente quando chega no seu consultório? Dúvidas em relação à expectativa do preenchimento capilar, né? Ele não tem noção, assim, o quanto consegue ficar natural, o quanto possível de ficar cheio, de ficar com topete bem reconstruído, uma cirurgia de coroa, muitas vezes, uma cirurgia mais complicada, né? Pois é uma área grande, geralmente uma área difícil da cobertura. Então, as dúvidas do paciente muito se giram em torno do resultado que ele pode almejar. Às vezes, que ele almeja, né? Às vezes ele tem uma expectativa irreal, nós temos que alinhar a expectativa, isso é uma coisa muito comum no consultório onde a gente trata com estética, né? Alinhamento das expectativas, então a gente gasta tempo nessa consulta, que geralmente dura uns 45 minutos pra gente poder dar toda essa explicação, examinar, avaliar o paciente. Então é literalmente tirar os medos do paciente, tirar as dúvidas e ele fica bem seguro, bem tranquilo. Então ele vem cheio de dúvidas, né? Aí tem as dúvidas inerentes ao procedimento em si, como é que é feito a anestesia, o pós-operatório, muita curiosidade em cima do pós-operatório, os 3 primeiros dias, um cuidado maior para não bater, o jeito de lavar, né? Então tem tudo isso que a gente, como disse, gasta bastante tempo para o paciente ficar bem seguro e bem informado. Doutor, agora uma dúvida minha pessoal, né? Existem pacientes que te procuram só para preenchimento, por exemplo, que o cabelo tá ficando mais ralo, ele já notou isso, pô, doutor, meu cabelo tá ficando ralo, tá caindo mais do que deveria e eu já quero me precaver. Dá para fazer isso também ou não? É possível, com certeza, e o paciente que nos procura inicialmente, nos casos iniciais de calvície, é o melhor paciente, para ele mesmo, vamos dizer assim. Pois quando ele vem com o início de afinamento capilar, ou um afinamento moderado já, lembra que o grau de calvície vai de 1 até 7, né? Numa das escalas, vamos que ele está com o grau 3, ele está com as entradas mais pronunciadas, mas ainda tem cabelo naquela região. Quando ele vem assim, é o ideal, pois a gente vai instituir o tratamento clínico, que é o remédio, vitaminas, tudo que a gente pode associar ali, seja o de uso tópico, um spray, um shampoo de qualidade, o medicamento via oral em cápsulas, a gente vai instituir tudo isso. Isso é o principal. Tratamento da alopecia androgenética.
O transplante capilar, ele é uma cirurgia estética. Eu explico muito bem, como se fosse a mulher botar uma prótese de silicone, fazer uma cirurgia do nariz, o homem vai fazer o transplante capilar. É a mesma coisa. Então ele não precisa ter pressa para fazer, ele não precisa ficar desesperado em fazer, muito pelo contrário. Ele tem que procurar um profissional com calma, com tranquilidade, ser muito atendido nessa consulta, ter a sua alopecia androgenética, que é uma doença crônica tratada. Não é só fazer uma cirurgia, entendeu? Então a gente precisa cuidar muito. Então quando ele chega nesse tempo aí, ainda com cabelo excelente, a gente vai dar o tratamento clínico e vai fazer um planejamento cirúrgico para ele também. Esse cabelo precisa ser raspado? Nesse caso desse paciente, por exemplo, ele tem que raspar o cabelo? O cara chegou cabeludão, né? Você vai ter que raspar para fazer o procedimento? Como é que funciona isso? Perfeito. Existe uma técnica chamada non-shaving, que a gente chama, que é não raspar, né? Ou possivelmente raspar só a área doadora, faz tipo um corte militar ali atrás, certo? Para raspar apenas onde vai tirar. E existe técnicas de extração sem raspar a área doadora também, certo? Essas técnicas existem, elas funcionam. A gente consegue fazer o transplante capilar com cabelo comprido, tanto a extração quanto a implantação, sem raspar o cabelo. Eu costumo explicar para o paciente que se ele não é o William Bonner, se ele não é um grande apresentador assim de televisão ou de internet, né, e ele pode raspar o cabelo dele, pois ele cresce muito rápido. Quem já raspou o cabelo sabe disso. Eu recomendo que ele raspe o cabelo, pois a gente consegue dar mais detalhamento na cirurgia. A gente consegue ver com mais precisão as áreas calvas, as áreas com necessidade de preenchimento. A gente costuma fazer a cirurgia com muito detalhe. Se tem um espaço maior entre os cabelos, a gente bota mais folículos. Se tem um espaço menor, coloca menos folículos. A gente só consegue ver isso bem com o cabelo raspado. Para extrair em quantidade adequada, a mesma coisa. Imagina só eu fazer uma extração de cabelo comprido, né? Uma implantação no meio de cabelo comprido. É possível clinicamente, cirurgicamente, tecnicamente, resolver dessa maneira? Só que não é o ideal. No meu ver, o paciente recebe o resultado um pouco mais pobre. Nesse sentido, mas você já fez essas cirurgias com cabelos compridos? Não. Não é a sua prática? Não, a gente faz em mulheres, geralmente. Como eu digo, existe a técnica masculina, feminina, tá? Mas o transplante capilar feminino, por exemplo, geralmente a gente não raspa o cabelo todo, apesar de poder raspar também. Ela vai também receber mais cabelo, mas geralmente a calvície feminina, né, ela se apresenta de uma maneira diferente, tá? E raspando a área doadora apenas, onde a gente solta o cabelo dela por cima, raspa uma parte na nuca, solta o cabelo por cima e disfarça, correto? Então não vai aparecer o cabelo raspado, ela vai ficar com o rabo de cavalo um pouco menos grosso, mas ela vai ter cabelo atrás. Perfeito? Nós extraímos aquela área doadora raspada e fizemos a implantação sem raspar na área calva. Então, os transplantes capilar femininos, sim, eu já fiz alguns, né? Claro, a esmagadora maioria da cirurgia masculina, mas já fiz alguns transplantes capilar femininos sem raspar o cabelo. Mas o transplante capilar masculino tradicional, né? Aquela alopecia androgenética masculina, eu recomendo raspar, que ele vai ficar mais cabeludo. Doutor, agora você falou em área doadora, né? Você já comentou algumas vezes aqui, necessariamente essa área doadora não é só o cabelo da cabeça, você pode utilizar pelos do corpo também? Certo. A técnica Body Hair Transplant é o nome da técnica do transplante de pelo do corpo para a cabeça. E o pelo do corpo, sim, ele pode ser utilizado. A gente só tem que ter bom senso da onde vai retirar esse pelo, porque ele não vai se transformar em cabelo, ele continua sendo pelo. Se a gente tirar pelo do tórax, ele vai ficar com 3 centímetros quando for implantado na cabeça. O pelo do tórax não cresce, certo? Ele tem um crescimento limitado. Pelo da barriga, pelo pubiano, às vezes o paciente pergunta, porque o homem, às vezes, ele é muito peludo no corpo, no tórax, na barba, no pubis, toda essa região. Porém, esse pelo, ele não tem uma qualidade para dar um preenchimento, porque ele não vai virar cabelo. Primeiramente, a gente tem que saber disso. Segundo, é possível. Claro que sim. Pois a gente tem que ter bom senso, escolher pelos com qualidade. Geralmente, qual que é o pelo corporal que ele é padrão ouro, assim, para fazer uma cirurgia de transplante capilar? O pelo de barba, tá? Porque o pelo da barba cresce, correto? Um homem pode deixar a barba no tamanho que ele quiser. Ele é mais grosso. Geralmente a nossa barba, ela é mais espesso, o pelo da barba é mais grosso que o cabelo da cabeça, certo? Ele dá um preenchimento legal, ele é numeroso. Então o homem que tem barba, ele tem barba, correto? Então eu não preciso tirar o bigode dele, tirar a barba da bochecha dele, posso tirar do ângulo da mandíbula, do queixo para baixo.
Tá? E geralmente, mano, é como se fosse a área doadora da cabeça. Ele tem tanto pelo naquela região que a gente faz uma boa extração de folículos e ainda sobra. Então, o homem não precisa, o paciente ficar sem barba. Ele não precisa perder o visual de barba dele. Então, a gente hoje faz cirurgias com o Body Hair Transplant, que é a técnica que a gente também utiliza pelo da barba e às vezes do tórax, correto? Para dar um preenchimento maior. O filé mignon, como eu brinco, é o cabelo da cabeça. Então, o paciente que não tem nada de área doadora na cabeça, ele não é apto para fazer um transplante capilar, correto? Mas agora, aquele paciente que tem uma área pelo menos razoável e tem barba, ele é um ótimo candidato para fazer um transplante capilar. Porque a técnica BHT, que é o Body Hair Transplant, hoje permite isso. Doutor, por que alguns homens, você falou que tem muitos pelos no corpo e são carecas? Eu sei que eu tenho amigos assim. Sim. Né? Aquela história, muito comum. A gente chama eles de Tony Ramos, né? Aquela brincadeira, mas ele tem muito pelo no corpo, você, vê o cara sem camisa. É um urso. É um urso, e aí a cabeça careca. A cabeça não tem nada. Por quê? Na parte de cima. Porque a área de cima do couro cabeludo é a área que ela é sensível, os folículos dessa região são sensíveis à dihidrotestosterona, que é o DHT. Então, o hormônio da calvície, a testosterona, é transformada em dihidrotestosterona, que é o DHT, famoso DHT, por uma enzima, e os tratamentos bloqueiam essa enzima para parar com esse afinamento, correto? Só que os cabelos corporais sensíveis a esse hormônio são exclusivamente do topo da cabeça, tá? Então, na nuca, na barba, no tórax, na sobrancelha, nas axilas, no dorso, nas pernas, todo tipo de folículo corporal que a gente tem, e a gente tem pelo corpo todo praticamente, não são sensíveis ao DHT. Então, apenas os folículos do topo da cabeça são sensíveis a esse hormônio. Então, tem homens sim, que eles são muito peludos, tem muitos folículos no corpo inteiro e não tem nenhum mais no topo da cabeça. Então, a gente tem que selecionar bem esses pacientes. Quanto mais cedo ele tratar, melhor. Ele consegue manter folículos lá em cima, na cabeça ainda, conseguimos tirar a área doadora dele com sabedoria e capricho junto com o pelo corporal, e ele às vezes faz um transplante capilar também. Mas a resposta é essa: os folículos do topo da cabeça são sensíveis ao hormônio da calvície, todos os outros do corpo não. Agora a pergunta inversa, você falou de barba, eu sei que tem eu tenho alguns amigos que não tem barba, né? Tem aquela barba rala. Você consegue fazer uma cirurgia na barba também? A gente pode fazer o contrário. Aí, mano, o que a gente faz? A gente, eu não ofereço esse procedimento, tá? Eu tenho colegas que eu indico para fazer esse procedimento, tá? Mas é um procedimento muito bonito, sabe? Aquele paciente em especial que não tem calvície, tem o cabelo restaurado normal e tem uma área doadora, inclusive daí na cabeça, boa, é possível fazer o inverso, retirar folículos da área doadora da cabeça e colocar no rosto. Então ele vai passar a ter barba, lembrando que é o cabelo, Então, se esse paciente tiver um cabelo muito fino, ele vai ficar com as barbas finas. Talvez não fique tão natural, talvez não fique tão legal. Agora, aquele paciente que geneticamente, porque a espessura do fio é genética, tem gente que tem um cabelo mais grosso, um cabelo médio, um cabelo muito fino, desde jovem. Não é por causa de calvície, é a genética da espessura do fio. Então, esse paciente que tem uma espessura razoável, média para boa, né, tem uma área doadora generosa, né, e encontra um bom cirurgião capilar que faz essa técnica, que a gente indica também, colegas que fazem, é possível sim. Então, é possível fazer uma grande extração de área doadora da cabeça e implantar no rosto. E esse homem passar a ter barba. Tá, e quando você fala no rosto, pode ser barba, sobrancelha também? Sim, dá pra fazer? Dá pra fazer, com certeza. Inclusive, a técnica da sobrancelha a gente oferece. Tá? Que é um tratamento muito feito pelas mulheres, né? Eu ainda não lancei o produto aqui em Criciúma, vamos dizer assim, tá, mano? Mas a gente já tá fazendo a gente já tem uma fila de espera, tá? De clientes aqui, onde a gente vai lançar para poder começar a oferecer comercialmente essa cirurgia aqui em Criciúma. Eu tenho umas três para colocar na tua fila de espera já também. Isso, então, é uma cirurgia diferente, uma cirurgia delicada, onde a gente vai retirar folículos da área doadora lá da nuca também. Geralmente não é necessário raspar já, ou raspa uma área muito pequena, tá? A cirurgia é numericamente em fios muito menor, certo? Um transplante capilar a gente faz com 5, 6 mil folículos. Uma sobrancelha a gente bota 200, 300 em cada uma. Então é uma cirurgia diferente. Porém, uma cirurgia muito delicada, muito detalhada. Se ela não for muito bem executada, vai ficar artificial, certo, mano? O cabelo é da cabeça, então a sobrancelha cresce bem pouco,
Tá. Uma vez ele implantado naquele lugar da sobrancelha, ele vai crescer que nem o cabelo da cabeça, correto? Então essa mulher, ela vai ter, o homem até vai ter que fazer esse acompanhamento semanal, quinzenal, ele mesmo, o paciente aparando em casa ou numa clínica especializada. Geralmente elas acabam fazendo acompanhamento em clínicas especializadas, né? Em tratamento de sobrancelha. Ou seja, não é milagre. Tá? A pessoa não vai passar da noite pro dia, ter agora a sobrancelha perfeita, ela não vai crescer, vai ficar igualzinho como ela nasceu. Não é assim. Como o transplante capilar também não é. Certo, mano? É uma cirurgia. Né? A gente não faz mágica, a gente faz cirurgia, certo? Mas o resultado é possível sim, fica bem bonito, bem harmônico, bem natural, tá? Mas tem vários nuances, vários detalhes por trás disso. Não, quando você falou, eu já falei, tem fila de espera, eu lembrei já de umas 3 pacientes para você. Tem fila de espera mesmo para isso. Não, tem, né? As mulheres. Tem. E agora, doutor, quando você fala desse tipo, por exemplo, de cirurgia, a cirurgia estética para mulher que tem um valor gigantesco, né? Exato. A sobrancelha para mulher é quase equivalente à cabeça para o homem? Praticamente, mas não vou dizer que é equivalente, porque a cabeça para a mulher também é muito importante, né? Ontem, por exemplo, no consultório, eu atendi 2 mulheres, que é o normal, toda semana eu atendo algumas, né? Com queda de cabelo, e elas chegam aflitas, certo? A gente tem que tranquilizar, examinar, ver as causas, pedir exames, instituir o tratamento correto, né? Então eu não vou dizer que é igual, porque o cabelo feminino também, né, é de suma importância. Mas para a mulher, a sobrancelha e o cabelo, vamos dizer assim, que tem a mesma importância. Ô, doutor, quando o paciente chega no seu consultório, o homem, vou falar de homem, que é o que a gente tá falando, paciente, né? masculino. O masculino, né? Ele já chega aceitando o tratamento e aceitando o que você tá falando, ou ele ainda chega te questionando? Depende, mano. Tem pacientes que eles chegam, sim, cheios de questionamentos, cheio de dúvidas, cheio de anseios. Mas o questionamento que eu falo é aquele questionamento de não acreditar ainda, mesmo na sua frente, ele ainda não acredita, sabe, que possa ter sucesso. Acontece? Acontece, porque o paciente, o transplante capilar em especial, a técnica mais antiga, o FUT, ainda é realizado atualmente, só que muito menos, onde se tirava aquela faixa de pele na região da nuca, eram seccionados folículos daquela faixa, né? A implantação não ficava tão natural, a quantidade era muito menor, era uma cirurgia de 800, 1.200 folículos. Hoje, como eu já falei, a gente faz cirurgias de 4, 5, 6 mil folículos, então mudou muito a técnica de extração, a técnica de implantação, sim, porém tem muitos pacientes que ainda vêm com aquela visão antiga, que o transplante capilar fica ralo, né, que o cabelo fica grosseiro, fica longe um do outro, que não fica natural, então isso ainda existe e bastante, mas cada vez menos. Trabalhando cada vez menos. Eu vejo de 5 anos para cá mesmo uma evolução muito grande na técnica e muito grande na informação do paciente também. Eu acho que o trabalho que você faz também, doutor, a rede social é para isso. Informar o paciente. A rede social é para isso. A gente está aqui para isso também, aqui na rádio, gerando conteúdo onde vai para a internet também, porque o paciente tem que estar informado, né? Daí ele já chega mais seguro. Né? E também tem o paciente que é o contrário, ele já consome o conteúdo na internet, ele já estudou sobre o assunto, a internet está aí para isso, né? Então cada vez mais, não precisa ser segurizada não, às vezes o cara da nossa idade, né? Eles já chegam assim, sabendo do assunto, chega com a esposa, é muito legal isso. Então muitas vezes ele já não vem tão armado, ele já vem mais desarmado, tá? Então tem todo tipo de paciente, né? Tem aquele paciente que ainda não acredita, como tu falou, que realmente dá para resolver o problema dele, e tem aquele paciente que já viu outros problemas igual o dele resolvidos, né? Então ele chega para resolver o dele também. Agora, o homem, ele tem muito isso, né? A prova social pro homem do amigo é muito importante, né? Muito. O amigo chega, né? Não, o amigo chega no futebol com testemunho e diz ele aqui, ó. Fiz o transplante, ele meio que acho que não conta no começo, né? Não, doutor? Ele não conta porque o que acontece? Geralmente as pessoas não percebem também. Quando é bem feito, quando é bem executado, o que é o que deve ser feito, né? O paciente, ele não fica muito diferente. Ele fica mais jovem. Ele fica mais apresentável, ele fica mais bonito, certo? Só que muitas vezes o amigo não aponta o que ele fez. Ele fala, o que tu fizesse? Emagrecesse? Tu tá mais novo? O que tu fizesse? Às vezes não percebe. E é um cara super calvo que aparece com tupete. Às vezes, aquele futebol que o cara joga a cada 6 meses, entendeu? Então ele aparece com tupete, correto? E muitas vezes ninguém aponta, tu fizesse transplante capilar? Não. Se é bem feito, se é bem executado, não. Isso é muito interessante. Aí depois que ele diz que fez, os amigos vão lá e pegam no cabelo dele. Não, isso não é possível. É de verdade isso? Vai lá e é de verdade. Aí eles acreditam realmente que foi feito, né? E se encorajam a fazer. Só que o homem, você falou disso também, mas para mim ele tem um ciclo, né? Primeiro ele vai gozar da cara do amigo
e ele vai pra casa com aquela pulguinha atrás da orelha. Isso, claro. Ele tem que desdenhar, ele tem que fazer piada, né? Ele vai desenhar, ele vai dizer, tá, mas peraí. Aí ele vai chegar em casa e vai comentar com a mulher. Não, ele jurava que ele nunca faria. Ele vai falar pra mulher, eu sabia que o fulano fez, o que você acha? Agora, se a mulher pegar e falar, você tem que fazer, aí tudo muda, né? Não, quer ver o pessoal da nossa faixa etária de 45 anos. É bem esse aí. Sabe, ele vai zoar com um amigo, sabe? Ele já falou muitas vezes que ele jamais faria. Aí vê um amigo que fez 2, 3, deu certo. Entendeu? Aí, né? Aí ele fala com a mulher, daí a mulher começa a encorajar, começa a pesquisar na internet, daqui a pouco ele tá lá no consultório. Ô, doutor, eu sei que acontece também a inversão, né? O homem que é careca e deixa a barba, depois que o cabelo nasce, ele corta a barba. Isso. Ou seja, nessa brincadeira ele ganhou 20 anos. 20, mais ou menos, imagina, é possível. O cara tira a barba, já ganha 10. Bota cabelo, ganha mais 10. Ganha mais 10, e é bem assim que acontece. Então geralmente o cara que não tem cabelo, ou ele tá ficando calvo e ele raspa, porque já tá com falhas, né? Então ele prefere raspar, e tá tudo certo, fica bem legal esse visual, ele acaba deixando a barba, né? E é bem assim que acontece, mano. Tem alguns pacientes que já fizeram o transplante capilar, né? Daí eles passaram a ter o seu tupete, passaram a ser o teu cabelo e tiraram a barba. Né? Então o rejuvenescimento mesmo, 10 anos pelo menos, vamos dizer assim, né? Brincando, né? E fica assim, fica muito mais novo, fica muito harmônico, fica muito legal. Nós temos a nossa prova aqui, o nosso querido Renato Canarim, né? Que Renato passou quando é que foi a cirurgia dele? Já tá fazendo 2 anos, né? 2 anos já? Já tá fazendo 2 anos. 2 anos. O Renato já é até candidato a fazer uma segunda já. Já dá pra fazer? Por quê, mano? Porque ele tinha o paciente com uma calvície grau 5 em diante, né? Um procedimento médico, ele nunca cirúrgico, né, de transplante capilar, ele pode não ser suficiente para dar aquele volume todo que o paciente deseja. Às vezes, quando o paciente ele não tem muito cabelo, ele tá muito feliz assim e tá tudo certo com um procedimento, correto? Um procedimento já resolveu o topete dele, já deu um pouquinho de volume na coroa, ele tá muito feliz. Mas tecnicamente, pra gente que tem aquele olho clínico, cirúrgico, né? E quer deixar o paciente bem cabeludo, quando o paciente tem uma calvície avançada, um segundo procedimento é o ideal. Ele faz um segundo procedimento, geralmente com detalhamento na coroa, sabe? Com grande preenchimento na coroa, porque daí a gente diz que fica mais harmônico, fica mais parelho, assim, com o tupete, e fica muito legal. Então, pacientes com calvícies grau 5 em diante, 5, 6, 7, eles vão fazer outros procedimentos durante a vida, se tiver área doadora. Doutor, prazer em receber. Não dá tempo para mais nada, só dá tempo para passar Dr. Eduardo Martins, Instagram, bastante conteúdo de qualidade, @Dr. Eduardo Martins, segue lá, indica a gente pros amigos e vamos conversar lá no consultório. Doutor Eduardo Martins comigo aqui, dermatologista, especialista em transplante capilar de alto padrão. Doutor, sempre um prazer lhe receber, muito obrigado. Obrigado, maninho, até a próxima. Valeu, obrigado, doutor Eduardo, obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos.